o descontrole das contas públicas nos últimos anos tem sido muito grande. Só para a gente ter ideia do que está acontecendo, no final do mandato do presidente Lula, lá em 2010, o déficit público total, o déficit consolidado, ou seja, a soma do déficit da União, dos estados e dos municípios, era da ordem de 94 bilhões de reais, algo perto de 2,5% do produto interno bruto do Brasil. Pois bem, 4 anos depois, no final do governo da presidente Dilma, do primeiro mandato da presidente Dilma, esse déficit passou de 94 bilhões, no fim do governo Lula, para 344 bilhões de reais, algo perto de 6,7% do produto interno bruto. Efetivamente, esse é um dos problemas que a presidente Dilma vai ter que enfrentar no seu segundo mandato. A despeito do que ela disse durante as eleições, de que não existia um problema fiscal, fica claro agora, né, no início de 2015, que esse é um problema grave e que vai ter que ser combatido com aumento de receita, aumento de impostos, tributos, e, de outro lado, com contenção de gastos públicos. A presidente já enviou 2 conjuntos de medidas, né, um para o Congresso, as medidas provisórias 664 e 665, que ajudam a conter gastos públicos. Enviou recentemente também um projeto de lei que altera as contribuições previdenciárias sobre o faturamento das empresas. E, de outro lado, fez um decreto, o decreto 4.512, que coloca um limite de 75 bilhões nos gastos públicos do governo federal, agora no primeiro quadrimestre do ano. Portanto, o anúncio feito em janeiro e fevereiro e agora no início de março, ele é positivo, ou seja, existe um anúncio de tentativa de diminuição desse déficit público descontrolado que a gente teve até o final de 2014. Mas o difícil não é anunciar, o difícil é fazer. É lógico que o anúncio da prioridade com o déficit público é importante, mas ele é só o primeiro passo. Mais difícil que anunciar é efetivamente implementar. E aí há dois tipos de dificuldade. Do ponto de vista do governo federal, há a dificuldade de enquadrar os ministros dentro do limite de gastos do decreto 8.412. Né? Então, obviamente, os ministros vão ter que ser forçados, vão ter que ser estimulados, vão ter que ser controlados a se manter dentro dos limites, né, do limite global de 75 milhões. Algo que eu imagino vai ser muito difícil. Do outro lado, talvez mais difícil ainda do que isso, vai ser convencer o Congresso Nacional, onde, de um lado, a presidente conta com uma base muito pouco solidária a ela, e, de outro lado, de uma oposição muito mais acirrada do que aconteceu no passado. Portanto, vai ser muito difícil nesse ambiente político conturbado, onde a base não é tão aliada assim e a oposição é muito mais acirrada, vai ser difícil que a presidente Dilma consiga aprovar todos os projetos que são necessários para o ajuste fiscal. Nós vamos ter que esperar os próximos meses para ver se a presidente vai passar no teste definitivo do ajuste fiscal. Esse teste do ajuste fiscal é um teste político. Ele consiste em garantir, de um lado, dentro do Executivo, a contenção de gastos e garantir, de outro lado, no Legislativo, a aprovação dos projetos que permitem o crescimento da receita.